Obrigado por estar assistindo a mais este vídeo. Antes de começarmos, peço humildemente que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com quem valoriza reflexões profundas. Essa atitude simples mantém viva esta comunidade e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que fogem das respostas fáceis. Aqui, não trabalhamos com verdades absolutas, porque a fé não cabe em fórmulas rígidas. Nosso propósito é provocar perguntas, despertar inquietações e abrir espaço para novas visões. Hoje você vai enfrentar um tema que desafia séculos de tradição: o céu. Não a imagem que cresce nas pinturas medievais, com nuvens douradas e anjos com harpas, mas algo muito mais profundo e surpreendente. Durante toda a vida, ouvimos que o céu é para onde vamos quando tudo acabar. Essa ideia moldou sermões, cânticos e até nossos sonhos. Mas, e se isso não estiver correto? E se a concepção popular do céu não for a que Cristo ensinou? Este vídeo não pretende destruir sua fé, mas dar a você ferramentas para compreender algo maior do que imaginamos. Vamos analisar textos bíblicos, mergulhar nas raízes históricas e confrontar tradições que herdamos sem perceber. Ao final, talvez você nunca mais enxergue sua esperança da mesma forma. Respire fundo. A jornada que começa agora pode mudar a forma como você enxerga a eternidade. Quando você pensa no céu, o que vem à sua mente? Talvez uma paisagem serena, nuvens brancas como algodão, anjos vestidos de luz tocando harpas e um portão dourado reluzente. Essa imagem é tão comum que parece ter vindo da própria Bíblia. Mas será que realmente veio? Ou será que essa ideia nasceu em outro lugar, distante daquilo que Cristo ensinou? É hora de olhar para essa visão que, por séculos, moldou sermões, inspirou pinturas e embalou orações, mas que pode ter mais a ver com arte e filosofia do que. A concepção popular do céu é um mosaico construído ao longo da história, misturando crenças antigas, interpretações teológicas e símbolos criados por artistas. Desde a Idade Média, obras monumentais encheram igrejas com imagens do paraíso. Em afrescos, vitrais e esculturas, o céu aparecia como um reino suspenso acima das nuvens, iluminado por uma luz dourada, habitado por coros angelicais. Essa estética encantou gerações, mas também criou uma percepção que nem sempre encontra eco nas Escrituras. Os sermões reforçaram essas imagens. Pregadores descreviam ruas de ouro, portões de pérola, um lugar sem dor, onde cada lágrima seria enxugada para sempre. Essa linguagem surgiu de passagens bíblicas reais, como o Apocalipse, mas com interpretações literais que ignoraram contextos simbólicos. Assim, o céu se transformou em um espaço físico, separado da terra, um refúgio distante onde as almas descansam eternamente após a morte. Mas será que a Bíblia confirma essa visão? Curiosamente, os primeiros cristãos não falavam sobre ir para o céu após a morte da mesma maneira que fazemos hoje. Para eles, a esperança estava enraizada na ideia de ressurreição e restauração, não em um êxodo para longe deste mundo. Então, como passamos de uma expectativa de renovação da criação para um conceito de fuga para as nuvens? A resposta envolve filosofia grega, pressões culturais e séculos de interpretações. Antes do cristianismo, muitos povos viam o além como um reino etéreo e puro. Platão influenciou profundamente a forma como pensadores cristãos refletiam sobre a alma e seu destino. A filosofia grega exaltava o espiritual e desprezava o material, vendo o corpo como prisão e o espírito como essência imortal. Essa mentalidade infiltrou-se na teologia até transformar a mensagem bíblica em algo mais próximo das ideias platônicas do que das promessas hebraicas.
Durante a Idade Média, escritores como Dante, em sua Divina Comédia, deram contornos ainda mais vívidos a essa visão. O paraíso de Dante, descrito com esferas de luz e um trono supremo distante da terra, marcou a imaginação do Ocidente por séculos. Sua obra não era texto sagrado, mas moldou a devoção popular mais do que muitos livros teológicos. A literatura reforçou a pintura e a escultura, e juntas criaram uma imagem quase imutável do céu como local distante. As catedrais góticas, com seus vitrais que filtravam luz colorida, funcionavam como janelas para esse mundo superior. Cada raio projetado sobre o chão de pedra parecia prometer um futuro além da matéria. Nas paredes, anjos, harpas e jardins celestiais se multiplicavam. Era uma pedagogia visual para um povo que não sabia ler, mas que aprendia teologia com os olhos. Com o tempo, essa estética virou doutrina para muitos, como se a beleza artística fosse prova de verdade bíblica. Essa visão também foi reforçada por hinos, carregados de imagens que prometiam atravessar os portões de pérola e andar nas ruas de ouro. Cada estrofe, repetida geração após geração, transformou metáforas em certezas. Catecismos simplificaram doutrinas, descrevendo o céu como local físico distante, cheio de conforto eterno, reforçando uma expectativa raramente questionada. Por que isso aconteceu? Porque o ser humano anseia por segurança, e imaginar um lar perfeito após a morte sempre trouxe alívio diante do sofrimento da vida. A ideia de fuga para um paraíso distante respondia a medos profundos e oferecia esperança num mundo marcado por guerras, pestes e desigualdade. Mas será que essa promessa foi anunciada assim por Cristo? Ou será que, ao longo dos séculos, moldamos um céu que se ajustasse às nossas fragilidades, mesmo que isso nos afastasse da mensagem original? Será que tudo isso não passa de um grande equívoco histórico? E se a verdade sobre o céu for mais concreta, mais próxima e mais desafiadora do que ousamos imaginar? No próximo bloco, vamos confrontar a tradição com a própria Escritura, linha por linha, palavra por palavra. Prepare-se para um mergulho que pode mudar sua compreensão da eternidade. Está preparado para essa revelação? Agora que desmontamos a imagem tradicional do céu, é hora de perguntar: o que as Escrituras realmente dizem? Surpreendentemente, a Bíblia fala muito menos sobre ir para o céu do que a maioria imagina. Quando abrimos Gênesis, não encontramos promessa de fuga para longe da terra. Pelo contrário, o plano inicial era a harmonia entre Deus, humanidade e criação. O Éden não era nuvem, mas solo fértil, rios, árvores e vida pulsante. A intenção divina sempre foi habitar com o homem, não isolá-lo em outra de... Avançando para os profetas, encontramos a mesma ideia. Isaías anuncia novos céus e nova terra, mas não descreve almas tocando harpas em nuvens. Ele fala de restauração, um mundo onde choro e dor cessam, porque a realidade é transformada, não abandonada. Essa visão percorre toda a narrativa bíblica. Em nenhum momento vemos Deus desistindo da criação para transportar seus filhos a um refúgio etéreo. A esperança bíblica é redenção, não fuga. Quando chegamos ao Novo Testamento, isso se torna ainda mais claro. Jesus nunca disse: venham, eu os levarei para um céu distante onde vocês viverão para sempre. Ao contrário, ele anunciou a chegada do reino de Deus à terra. Suas parábolas falam de sementes que crescem no solo, fermento que leveda a massa, um reino que se espalha aqui. A oração que ele ensinou não pede para irmos embora, mas para que a vontade de Deus se cumpra na terra como no céu. Essa frase resume toda a expectativa bíblica, céu e te. O apóstolo Paulo também não prometeu escapar para longe. Ele falou da criação aguardando libertação, como quem geme esperando por redenção. A carta aos Romanos descreve um futuro onde a glória de Deus enche tudo.
onde a morte é vencida não porque fugimos dela, mas porque a vida invade e restaura. Para Paulo, a vitória final não é ir embora, mas ver a morte engolida pela vida. Chegamos então ao Apocalipse, frequentemente citado para sustentar a ideia de um céu etéreo, mas leia com atenção. João não viu almas fugindo para um espaço longínquo. Ele viu a cidade santa descendo. Via a Nova Jerusalém que descia do céu para a terra. A direção é oposta ao que pregamos por séculos. Não somos nós que subimos para escapar, é Deus que vem habitar conosco. O final da história bíblica não é evasão, mas encontro. O trono de Deus se estabelece entre os homens, e não há mais separação entre... Essa é a maior virada que quase ninguém percebe. A esperança cristã não é fugir da terra, mas ver céu e terra reconciliados. Não é sobre nuvens e harpas, mas sobre uma realidade renovada, onde tudo aquilo que o pecado corrompeu é restaurado. Essa visão é mais ousada, mais bela e mais concreta do que qualquer mito popular. Mas por que esquecemos isso? Como trocamos a promessa de renovação por uma ideia de fuga? Essa é a pergunta que vai nos conduzir ao próximo bloco. Mas antes, reflita, se o céu não é Quando Jesus falou sobre a vida eterna, ele usou imagens do cotidiano. Banquetes, vinhas, campos preparados. Nada disso sugere fuga para um lugar inatingível. Pelo contrário, indica continuidade, transformação, plenitude. Na mente judaica do primeiro século, o conceito de céu separado da realidade física simplesmente não existia. A esperança era a restauração de Israel, a vitória da justiça, o reinado visível de Deus no mundo. Essa expectativa alimentava profetas, salmos e orações. Então surge uma questão desconfortável. Se a Bíblia fala de renovação e não de evasão, como a ideia popular de céu se consolidou? Parte da resposta está na influência cultural. Com o tempo, a fé cristã se misturou a filosofias que valorizavam o espiritual e desprezavam o material. Essa fusão criou um cristianismo que sonhava mais com fuga do que com redenção. Mas não é isso que lemos no texto sagrado. As palavras de João no Apocalipse são claras. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não se trata de... Pense no impacto disso. O Criador não abandona sua obra, ele a restaura. O céu, na visão bíblica, não é um mundo etéreo, mas a própria criação transformada pela presença plena de Deus. Um lugar onde justiça habita, onde não há templo, porque o próprio Senhor é o templo. Essa é a esperança final. E é aqui que surge a pergunta que poucos fazem. Se essa sempre foi a promessa, por que preferimos acreditar em algo diferente? Talvez porque a ideia de fuga pareça mais confortável. Fugir é fácil, restaurar é difícil. Fugir significa escapar da dor. Restaurar significa encarar a responsabilidade de viver hoje como cidadãos do reino. Mas o texto bíblico é firme e viu um novo céu e uma nova terra. A palavra não é evasão, é renovação. Não é abandonar, é transformar. Essa revelação muda tudo. Muda a forma como entendemos morte, vida, missão e fé. Não é sobre esperar passivamente por um embarque para outro mundo, mas participar ativamente da obra de Deus que começou agora. O reino não é futuro distante, é realidade presente em crescimento. Se isso é verdade, nossa vida aqui não é um ensaio, é parte da eternidade. E se tudo isso soa estranho, é porque por séculos fomos ensinados a sonhar com um céu que nunca foi bíblico. Então eu pergunto, será que estamos prontos para abandonar uma ilusão confortável e abraçar uma esperança exigente? Porque se o céu não é um escape, mas uma fusão, tudo muda. Nossos valores mudam, nossas prioridades mudam. Essa verdade exige mais do que crença, exige transformação. Mas essa distorção não aconteceu por acaso. Ela foi construída ao longo dos séculos, tijolo por tijolo, até parecer inquestionável.
quem alimentou essa imagem, quem tinha interesse em transformá-la em doutrina e como isso impactou a espiritualidade de milhões. No próximo bloco, vamos revelar essa história sombria, onde arte, poder e teologia se cruzaram para criar uma das maiores ilusões do cristianismo. Fique comigo. Você está pronto para questionar séculos de tradição? Está disposto a encarar a possibilidade de que aquilo que pregamos, cantamos e acreditamos não seja a verdade completa? Porque se a Bíblia sempre apontou para a renovação e nós sonhamos com fuga, precisamos perguntar quem se beneficiou e o que mais foi moldado por interesses humanos. Essas respostas estão no próximo bloco e elas podem mudar tudo o que você acredita sobre eternidade. Essa distorção não aconteceu por acaso. Ela foi construída com intenções, decisões e estratégias que atravessaram séculos. Quando olhamos para a história da igreja, percebemos que a imagem do céu como fuga não nasceu de improviso. Ela foi moldada por homens que, conscientes ou não, encontraram nela uma ferramenta poderosa, porque ideias moldam comportamentos e comportamentos sustentam sistemas. A promessa de um paraíso distante podia ser usada para consolar, mas também para controlar. Na Idade Média, a maioria das pessoas não sabia ler. As verdades da fé não chegavam pela leitura individual das Escrituras, mas pela pregação e pela arte. E a arte medieval não era neutra. Cada vitral, cada afresco, cada escultura carregava uma mensagem teológica. Catedrais inteiras funcionavam como catecismos visuais. Quando alguém entrava nesses templos, o que via? Céu nas alturas, luz filtrada por vidros coloridos, figuras angelicais pairando sobre nuvens. A experiência estética reforçava a ideia de que, com o tempo, essa linguagem visual se tornou doutrina. Pregadores repetiam as imagens que viam, e os fiéis assimilavam como se viessem das páginas da Bíblia. Mas muito do que era pregado vinha da imaginação artística, não do texto sagrado. Quando Dante escreveu a Divina Comédia, por exemplo, ele não estava produzindo revelação divina, mas literatura. Mesmo assim, sua obra marcou gerações e consolidou uma geografia imaginária da eternidade. O paraíso de Dante era distante, hierárquico, inacessível, um me. Mas por que essa visão foi tão útil? Porque ela ajudava a manter ordem em uma sociedade instável. A Idade Média era marcada por guerras, fome e peste. Oferecer ao povo a esperança de um céu distante funcionava como bálsamo e, ao mesmo tempo, como ferramenta de poder. Obedeça agora, sofra agora, porque sua recompensa virá depois. Essa frase nunca precisou ser escrita para dominar corações. Ela estava embutida em cada imagem, em cada sermão, em cada canção que prometia ruas de ouro para os submissos e Não podemos ignorar outro fator, o medo. Se o céu era distante, então perdê-lo se tornava uma ameaça insuportável. E quem tinha as chaves para evitar essa perda? A própria instituição religiosa. Assim, a doutrina do céu distante reforçou não apenas uma esperança, mas um sistema de controle. Salvação virou moeda, indulgências foram vendidas, penitências aplicadas. Tudo em nome de garantir um lugar nesse paraíso inacessível. Enquanto isso, a mensagem original, que falava de transformação aqui e agora, foi Esse processo não aconteceu em um único século. Foram 1000 anos de repetições, sermões e hinos que consolidaram essa imagem. Até mesmo as orações ensinaram gerações a sonhar com fuga e não com restauração. Quanto mais distante fosse o céu, mais fácil era convencer as pessoas de que só uma ponte as ligaria até lá, a igreja. E assim, tijolo por tijolo, ergueu-se um edifício de ilusões. Mas será que essa estrutura permanece em pé ou será que rachaduras começaram a surgir? Com o tempo, essa lógica penetrou na música e na liturgia.
Hinos, entoados em coro, falavam de deixar a terra para trás, voar para além das nuvens, encontrar portões de pérola. Cada melodia gravava na mente uma imagem do céu como refúgio distante, criando um imaginário coletivo que substituiu a esperança bíblica por uma promessa fabricada. Até mesmo catecismos infantis repetiam essa visão, ensinando às crianças que a meta da fé era escapar do mundo e não transformá-lo. Esse modelo de espiritualidade moldou a psicologia das massas. Viver passou a ser apenas um ensaio, uma espera cansativa por algo melhor em outro lugar. Assim, o céu se tornou não apenas consolo, mas também instrumento de silêncio e, quando o céu virou mercadoria, nasceram práticas que distorceram completamente a fé. Indulgências vendidas, relíquias disputadas, peregrinações cobradas. A ideia era simples. Quanto mais distante e difícil o paraíso, mais caro o acesso. Quantas fortunas foram acumuladas em nome dessa esperança ilusória? Quantos morreram acreditando que sua salvação dependia de uma transação terrena? Tudo isso criou uma engrenagem poderosa. Aos poucos, vozes começaram a questionar. Rachaduras surgiram na estrutura e a reforma trouxe à tona uma verdade esquecida. A Bíblia nunca falou de fuga para as nuvens. Ainda assim, mesmo depois da reforma, o imaginário popular continuou preso a essas imagens. Séculos de repetição não se desfazem com alguns discursos. A imagem do céu distante sobreviveu à modernidade e chegou, porque essa ilusão ainda determina como milhões vivem sua fé hoje. Cantamos, pregamos e sonhamos com um céu distante. Mas e se tudo isso for uma distorção? E se a esperança cristã não for escapar, mas transformar? Essa pergunta pode parecer simples, mas é ela que define toda a nossa compreensão da eternidade. E no próximo bloco vamos entender por que essa mudança de visão é tão difícil, tão incômoda e tão necessária. Fique comigo. Está preparado para descobrir por que ainda acreditamos nessa ilusão? Depois de séculos de ilusões, é hora de recuperar a promessa esquecida. A Bíblia não fala de fuga para as nuvens, mas de algo infinitamente maior, a reconciliação de todas as coisas. Isaías profetizou: "Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas." Essa declaração não descreve evasão, mas renovação. Não é sobre abandonar o mundo, mas transformá-lo naquilo que sempre deveria ter sido. Quando chegamos ao Apocalipse, o clímax da narrativa bíblica, encontramos a mesma mensagem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Mas João vai além. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Essa é a maior reviravolta de toda a história da fé. Não somos nós que subimos, é Deus quem desce. O movimento não é de fuga, é de encontro. A eternidade não é um outro mundo, é este mundo renovado pela presença total de Deus. Perceba o contraste. Enquanto por séculos sonhamos com portões de pérola em um céu etéreo, a Escritura descreve ruas aqui, terra aqui, vida aqui. Tudo permeado pela glória divina. Não há templo, porque o próprio Deus é o templo. Não há sol nem lua, porque a luz do Senhor ilumina tudo. A esperança cristã não é escapar, mas ver a criação restaurada, livre da corrupção, livre da morte, livre da injustiça. Essa é a promessa que ecoa desde Gênesis, ressoa nos profetas e explode no Apocalipse. Mas se essa é a verdade bíblica, por que ela soa tão estranha? Por que nos acostumamos a uma ilusão conveniente? Fugir é mais fácil do que esperar por transformação. É mais confortável sonhar com outro mundo do que agir neste. A interpretação esquecida é também a mais exigente. Ela nos chama a viver agora como cidadãos do reino, não como turistas aguardando embarque.
Significa olhar para cada ato de justiça, cada gesto de amor, como ensaios do futuro definitivo. Essa compreensão muda tudo. Se o céu é aqui, então nossa espiritualidade é missão ativa. É isso que Jesus proclamou. O reino de Deus está próximo. Não é uma promessa distante, é uma realidade que cresce agora, enquanto esperamos pelo dia em que Deus fará novas todas as coisas. Imagine isso por um momento. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, nenhuma injustiça, não porque fomos retirados deste mundo, mas porque este mundo será purificado e reconstruído pelo Criador. Uma eternidade concreta, tangível, onde corpo e alma vivem em harmonia, onde não existe separação entre sagrado e profano, porque a glória de Deus enche tudo. Essa é a visão mais revolucionária das Escrituras e também a mais esquecida. Mas recuperar essa esperança exige coragem. Coragem para abandonar séculos de tradição, coragem para rejeitar ilusões reconfortantes, coragem para acreditar que Deus não fracassou em sua criação. Porque se Ele prometeu renovar, é porque este mundo importa. E se importa, então cada escolha nossa tem peso eterno. No próximo bloco, vamos enfrentar a pergunta final. Se o céu é aqui, o que isso significa para a vida que você vive agora? Está preparado? Por isso, a esperança cristã não é destruição, mas restauração. Pedro reafirma isso em sua carta. Esperamos, segundo a promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja como o foco é justiça. Algo profundamente concreto, não um devaneio etéreo. Por que isso é tão revolucionário? Porque transforma a maneira como enxergamos a vida. Se a eternidade inclui matéria redimida, então nosso corpo importa, nossa história importa, nossa relação com a terra importa. Tudo aquilo que o platonismo tentou desprezar, a Bíblia resgata e exalta. Isso significa que espiritualidade é responsabilidade no presente. Cada ato de bondade é um sinal do futuro. Cada gesto de misericórdia é um ensaio daquilo que vi. Esse entendimento também derruba uma mentira perigosa, a de que este mundo não tem valor. Afinal, para que preservar se tudo vai queimar? Mas a promessa não é de abandono, é de renovação. Deus não vai apagar sua obra, Ele vai restaurá-la. Essa é a diferença. Juízo purifica. E a Bíblia nunca falou em eliminação da criação, mas em sua libertação. Agora imagine a cena descrita em Apocalipse. A cidade descendo, as portas sempre abertas, a glória de Deus iluminando tudo, as nações caminhando sob essa luz. É comunhão, é plenitude. Recuperar essa esperança é recuperar a essência do Evangelho. É entender que Jesus não veio nos arrancar da terra, mas inaugurar um reino que vai consumar tudo o que Deus planejou desde o princípio. Mas essa verdade não é confortável. Ela exige uma pergunta. Se a eternidade começa agora, como devo viver hoje? Essa questão é incômoda, porque nos tira da zona de conforto. Obriga-nos a repensar prioridades e assumir que cada escolha ecoa no infinito. Viver à luz do novo céu e da nova terra é viver com urgência, mas não com medo, com esperança, mas sem ilusões, com fé, mas também com responsabilidade. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos cruzar a linha final desta reflexão. Vamos explorar o que tudo isso significa para a sua vida, suas escolhas e sua fé. A pergunta não será teórica, ela vai atingir o centro da sua espiritualidade. Se o céu não é fuga, se Deus vem habitar conosco, como isso transforma a forma como você vive agora? Se tudo que vimos até aqui é verdade, então nada permanece igual. A ilusão de um céu distante nos manteve acomodados, sonhando com fuga, enquanto o mundo sangra. Mas se a eternidade começa agora, se Deus vem habitar conosco, então a fé deixa de ser passaporte e se torna chamado. Isso muda tudo, muda a forma como você vive, como trata pessoas, como enxerga a terra que pisa.
Porque se o futuro é renovação, cada escolha presente importa. Por séculos fomos ensinados a esperar. Esperar que Cristo voltasse, esperar que o sofrimento acabasse, esperar pelo grande dia. E nessa espera, muitos cruzaram os braços. Mas a visão bíblica não é espera passiva, é urgência ativa. O reino está próximo, disse Jesus. Não para nos tranquilizar, mas para nos mobilizar. Não para nos distrair com promessas distantes, mas para incendiar nossas mãos e nossos corações agora. Essa verdade é incômoda porque destrói desculpas. Não dá mais para dizer, não importa o que eu faço, porque tudo vai acabar. Importa sim. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio carrega peso eterno. E aqui surge a pergunta que poucos querem enfrentar. Como você tem vivido? Sua fé é anestesia ou é fogo? É fuga ou é transformação? A esperança bíblica não é um bilhete de saída. É um chamado para construir sinais do reino aqui, em meio ao caos. Isso significa que amor não é opcional, é fundamento. Justiça não é detalhe, é essência. Generosidade não é luxo, é sinal do reino que virá. Se o céu é comunhão perfeita, então viver isolado é negar essa promessa. Se o céu é reconciliação, então alimentar ódio é caminhar contra o futuro de Deus. Essa é a exigência do Evangelho quando tiramos as ilusões. Não basta acreditar, é preciso viver como quem carrega no corpo as marcas da eternidade. E essa ideia assusta, porque é mais fácil sonhar com nuvens do que construir pontes. É mais confortável imaginar ruas de ouro do que pavimentar a estrada da justiça aqui. Mas é exatamente isso que Jesus pediu. Seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Essa frase nunca foi poesia litúrgica, foi ordem, uma convocação para agir. Para orar, sim, mas também para mover as mãos, para esperar, mas trabalhando, para ansiar pelo dia final, mas sem trair a esperança com a inércia. Pense no peso disso. Se a criação será restaurada, como você cuida dela hoje? Se corpos ressuscitarão, como você trata o seu corpo e o corpo do próximo? Se a eternidade inclui relações reconciliadas, como você alimenta perdão agora? A resposta a essas perguntas revela se você entendeu ou não a promessa. Porque não existe novo céu sem nova vida aqui. Não existe eternidade para quem foge do presente. Quem vive anestesiado pelo mito da fuga, trai a esperança e despreza o chamado do reino. Essa é a hora da escolha, não para amanhã, não para quando a vida acalmar. É agora. Porque se a eternidade já começou, então cada segundo é sagrado, cada gesto é semente e cada omissão é traição. No próximo e último bloco, vamos fechar esta jornada com uma reflexão que pode transformar sua fé para sempre. E a pergunta será direta. Você está pronto para viver como se o céu começasse hoje? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a forma como compreendemos o céu define tudo. Se acreditamos que esta vida é apenas uma sala de espera, vivemos como quem não tem nada a perder. Consumimos sem pensar, ferimos sem remorso, acumulamos sem propósito. Mas se entendemos que o plano é restauração, então cada ato aqui tem sentido eterno. Trabalhar com integridade não é vaidade, é adoração. Cuidar da criação não é capricho, é profecia. Amar quem nos fere não é fraqueza, é sinal do reino. Essa verdade confronta porque desmonta as justificativas que carregamos. Quantas vezes você ouviu? Nada disso importa, tudo vai acabar. Justificou injustiças, alimentou omissões, gerou indiferença. Mas agora você sabe, não vai acabar, vai recomeçar, vai ser renovado, vai ser transfigurado. E se tudo isso é verdade, então cada escolha que fazemos hoje é tijolo nessa reconstrução. Isso significa que sua fé não pode ser anestesia contra a dor, mas energia para lutar contra ela. Significa que cada oração deve ecoar em atitudes concretas.
Por que pedir que a vontade de Deus se cumpra na terra, enquanto ignoramos a dor ao nosso lado, é hipocrisia disfarçada de devoção. Se acreditamos na promessa do novo céu e da nova terra, precisamos viver como quem já respira essa realidade. E isso é um chamado diário, não para heróis, mas para discípulos que aceitam carregar a cruz na rotina. Então eu pergunto, como você responde a isso? Continua sonhando com fuga, esperando um embarque que nunca existiu? Ou decide caminhar com os pés firmes na terra, sabendo que ela será cenário da glória futura? A decisão é sua. Deus não chama espectadores, chama construtores, construtores de paz, de justiça, de esperança. E esse chamado não é opcional, é a essência do Evangelho. No próximo bloco, vamos fechar com a pergunta que ecoa desde o Éden até o Apocalipse. Se o céu começa aqui, como você vai viver a partir de agora? A resposta pode mudar tudo. Chegamos ao fim desta jornada, mas a pergunta que ela levantou continua ecoando. Se o céu não é fuga, se Deus vem habitar conosco, como isso muda a forma como você vive hoje? Durante séculos, sonhamos com um paraíso distante. Construímos imagens, levantamos canções, criamos doutrinas para sustentar essa ideia. Mas a Escritura sempre gritou outra verdade. A esperança cristã não é evasão, é restauração. Não é abandono, é reconciliação. Não é nuvem, é terra renovada. Essa revelação muda tudo. Muda porque tira a fé da zona de conforto e a coloca no campo da responsabilidade. Muda porque transforma a espiritualidade em compromisso. Não basta esperar, é preciso agir. Não basta acreditar, é preciso viver como quem carrega no corpo as marcas da eternidade. E isso exige coragem. Coragem para perdoar quando é mais fácil odiar. Coragem para amar quando é mais simples ignorar. Coragem para lutar contra injustiças quando a cultura manda se calar. Coragem para ser luz em um mundo que prefere a sombra. Mas talvez você ainda se pergunte, por onde começar? Comece pelo que Jesus ensinou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Comece pelo que você pode fazer agora. Ser fiel no pouco, justo no simples, íntegro no oculto. Comece entendendo que cada escolha é um ensaio da eternidade. E nunca se esqueça, viver à luz do novo céu e da nova terra não é esperar passivamente pelo fim, é antecipar no presente a beleza do que virá. Agora, a decisão é sua. Vai continuar preso à ilusão confortável da fuga? Ou vai abraçar a esperança exigente da transformação? Essa resposta define mais do que sua teologia, define sua vida. Porque o dia virá, e a voz que disse, eis que faço novas todas as coisas, ainda ressoa sobre a história. Quando isso acontecer, onde você estará? Assistindo de longe ou participando da obra que começou agora? Pense nisso. E se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe e continue conosco nesse... Esse não é um sonho distante, é a promessa que sustenta a história. E se ela é real, então tudo o que você faz agora ecoa nesse futuro. Não se trata de perfeição, mas de direção. É sobre viver com esperança quando tudo parece ruir. Cada ato de amor é uma fagulha desse futuro. Cada escolha justa é uma antecipação do reino. Cada perdão é uma vitória contra a lógica do ódio. Então eu pergunto pela última vez, como você vai viver? Como quem foge ou como quem constrói? Como quem espera sentado ou como quem caminha com os pés firmes rumo à promessa? Essa decisão é urgente, porque o céu não é amanhã. O céu começa hoje e você faz parte dele. Se este vídeo te fez refletir, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo, porque existem muitas outras histórias nos bastidores.